Olá, eu sou a Paula Fontana Fonseca, eu sou psicóloga e eu trabalho há mais de 10 anos no Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP. Eu fui convidada para contar um pouquinho para vocês sobre essa área da psicologia escolar. Quando a gente pensa em psicologia escolar, a gente rapidamente pensa nessa interface entre psicologia e educação. E é disso que eu vou querer contar um pouquinho para vocês. Nessa interface, um lugar que aparece para a gente também muito rapidamente é a escola, um lugar que vocês conhecem bem, que na verdade todos nós conhecemos. A escola, ela é essa instituição que tem a função de inserir o humano que chega no mundo dos humanos, esse recém-chegado, vamos chamar assim, que é a criança humana, né, no mundo dos humanos, apresentar para essa criança todo um legado histórico e cultural que foi produzido na nossa tradição. Foi um lugar que a gente construiu culturalmente, historicamente, né, para manter coisas importantes da nossa sociedade. E a escola é esse lugar, portanto, ao mesmo tempo contraditório, porque ela possibilita a transmissão de um legado, o acesso a uma série de conhecimentos e relações fora do âmbito familiar, o que é importantíssimo, porque senão a gente ficaria restrito, né, às tradições e formas de funcionamento próprios de cada família, né? Então a escola, ela tem um lugar importante na cultura, né? Ela é o lugar onde se forma algo da ordem de um coletivo, né? Ao mesmo tempo, ela é uma instituição que acaba reproduzindo as contradições e as desigualdades presentes na nossa sociedade. Então é um lugar contraditório e acho que talvez isso seja importante de ser falado para vocês, porque a gente primeiro tem que reconhecer essas contradições para poder atuar nesse campo, né? Então, dentro desse cenário, escolhi falar para vocês de uma contribuição importante da psicologia escolar, que foi pensar, porque daí quando a gente chega na área da psicologia, muitas vezes a gente associa muito diretamente a ideia de problemas, sofrimentos, enfim, padecimentos, estou falando de forma bastante ampla, né? Dentro da escola isso vai aparecer muitas vezes como algum tipo de inadequação de comportamento, ou algum tipo que a gente poderia chamar de problemas de aprendizagem, é um outro nome bastante frequente. Então, a área da psicologia escolar, ela se interessa por essas questões, mas ela lança à luz a dimensão institucional. Então, sim, tem algo que muitas vezes acontece e que aparece dentro da escola como sendo tal aluno não aprende ou tem determinado comportamento que foge um pouco do que era esperado ali naquele contexto, e isso aparece como um problema para a instituição escolar, né? E o que a gente busca discutir justamente é que a gente não pode olhar para aquela criança, aquele jovem, e buscar entender o problema de aprendizagem dele, buscando as raízes, buscando as explicações nele mesmo. A gente chama isso de individualização das questões escolares, como se uma criança ou um jovem acabasse tendo responsabilidade nos problemas que ele apresenta para a escola, né? Essa dinâmica, muitas vezes, deixa invisível a dimensão institucional. Então, a questão que eu queria trazer aqui para vocês é que a psicologia escolar vai pôr em questão, vai pôr em discussão o trabalho da escola, né? Se existe algo que se produz como problema dentro de uma escola, como sofrimento, ou como fora do que era esperado dentro de uma escola, isso também fala do que essa escola espera, fala do trabalho que essa escola tem feito e, claro, de toda essa sociedade na qual essa escola se insere. Então, a psicologia escolar, ela busca romper com esse ciclo que a gente poderia dizer como sendo de revitimização da vítima. Quer dizer, se uma criança apresenta algum problema na escola e a gente acaba buscando nela as inadequações e os desajustes, a gente vai explicar o problema dela por ela mesma e, frequentemente, isso acabava caindo nas relações familiares. Ainda que tenha algo que toque a família e que toque um sujeito singular, né, particularmente, isso não pode fazer com que a gente invisibilize, que a gente tire de cena a questão da instituição, né, a importância da instituição. Então,
a psicologia escolar vai pensar essa ideia, e isso foi formulado de um jeito muito interessante por uma professora do Instituto de Psicologia, que é a Maria Helena Souza Pato, que é a ideia da produção do fracasso escolar. Essa palavra produção, que vem antes do fracasso escolar, ajuda a gente a pensar que tem várias coisas que vão concorrer aí para que algo apareça, no final das contas, como um fracasso escolar. Mas o fracasso escolar, ele não fala só daquela criança, ele fala de todo um sistema, e ele fala de uma relação de professor-aluno, fala de uma relação escolar que se dá também no interior dessa instituição. Bom, eu acho que isso é bastante importante para a gente começar uma conversa aí sobre o campo da psicologia escolar. E para terminar, porque eu queria só assim contar para vocês rapidinho, né, dessa área e do que me fez gostar muito dessa área, nessa possibilidade da gente fazer uma crítica à entrada da psicologia na escola, né? Uma crítica porque a gente não vai lá para tentar ajustar as crianças. Essa ideia do desajuste, né, é uma ideia que a gente vai criticar, pôr em questão, vamos pensar sobre ela, é desajustada em relação a quê? Portanto, a gente está falando de relações, e se é uma relação, a gente precisa trabalhar com todo esse campo que está produzindo uma relação, que no final das contas aparece com esse nomezinho desajuste. Né? Hoje em dia tem vários outros nomes, eu estou falando de um jeito bastante amplo, mas hoje em dia a gente vai ver vários diagnósticos habitando a escola. Né? Bom, mas para encerrar essa conversa, eu queria trazer uma citação de uma filósofa, chama Hannah Arendt, e eu acho que ela talvez seja a pessoa que tem escrito do jeito mais bonito e preciso o que é a educação. Então eu vou ler aqui para vocês um trechinho do texto dela. Ela escreve assim: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. Eu gosto muito dessa autora, da forma como ela fala sobre educação, porque ela lança a responsabilidade, ela diz com todas as letras que a responsabilidade pela educação dos jovens é do adulto. E essa responsabilidade é de introduzir o jovem nesse mundo que já existia antes da chegada dele, e também de preservar esse mundo, de conservar, de manter, conservar no sentido de poder manter esse legado histórico construído pela humanidade. A educação, ela não pode determinar a novidade que vai ser um jovem. Né? Isso é da ordem de um imprevisto. Né? É o imprevisto que cada novo ser pode aportar para o mundo. Então, ela fala de uma movimentação muito interessante, que, por um lado, tem transmissão de legado, manutenção da cultura, e também tem uma abertura para a novidade que pode vir a acontecer. Bom, eu espero ter contado um pouquinho para vocês da área, queria agradecer muito o convite para poder falar desse campo que eu trabalho. E, bom, desejar que vocês tenham uma boa feira, aproveitem aí, e boa sorte para todo mundo.